Até que ponto a geração selfie trabalha e projeta uma falsa identidade nas redes sociais? O presente trabalho de investigação centra-se na geração da selfie. O foco são as redes sociais e o impacto da imagem na construção da identidade pessoal. O objeto de estudo foram jovens na faixa etária entre os 12 e os 20 anos. O ponto de partida foi o mito de Narciso, usado como forma de justificar a massificação da selfie na sociedade do século XXI. Como metodologia, entrevistaram especialistas na área que abordaram diferentes perspectivas de forma a corroborar ou refutar a hipótese em questão. No sentido de completar a fundamentação teórica do trabalho, analisaram-se diferentes documentos, entre os quais trabalhos de investigação e conferências internacionais em formato de vídeo. O mito de Narciso fez com que, na área da psicologia, narcisismo seja o nome dado a um conceito desenvolvido por Sigmund Freud. Consiste no amor exacerbado de um indivíduo por si mesmo e, sobretudo, pela sua imagem. A verdade é que nada é mais subjetivo do que as câmaras fotográficas. O que a objetiva capta não passa de uma imagem que resulta da manipulação de vários fatores: luz, cenário, planos, ângulos e, existindo uma figura humana, a sua posição corporal e facial. Na era da tecnologia, as câmaras fotográficas incorporadas nos smartphones massificaram a necessidade de captação de imagens. Nasceram as selfies, o expoente máximo deste fenómeno. Apesar da correria imposta pela rotina, há sempre espaço para tirar fotografias prontas a ser consumidas, de imediato, nas redes sociais. Ana Maria Peixoto, jornalista no JN, é autora de uma tese que tem a selfie como objeto de estudo. Esta considera que o autorretrato e a selfie se diferenciam devido à publicação nas redes sociais. Charisse Lepri também defende a selfie como uma forma digital evoluída de um autorretrato. O que diferencia a selfie do autorretrato que já existe há muito tempo é o facto dessa fotografia ser publicada nas redes sociais. Antigamente não era possível, não havia um espaço como a internet que é infinito, não é? A pessoa não sabe onde é que chega, quando publica uma selfie não sabe onde é que chega. A internet sim reinventou o autorretrato e a selfie marca uma nova história, uma nova etapa na história da fotografia, no fundo. Estar em sociedade significa participar da dialética da sociedade. A selfie está a ser largamente utilizada pela imprensa como elemento ilustrativo, uma vez que o conceito já é familiar para os leitores. Devido à minha profissão e porque, no fundo, descobri, já muita gente na minha profissão descobriu e não só, que as redes sociais são ótimas fontes de notícias e depois socialmente estamos sempre ligados, não é? Hoje em dia estamos sempre em sociedade. E tanto eu faço como vejo fazer e cheguei a um ponto que percebi que a selfie estava, digamos, democratizada. Portanto, a selfie está presente hoje em dia e os jornais já a assumem como uma coisa que toda a gente conhece, já nem é preciso explicar o que é. As pessoas olham e identificam imediatamente, portanto, a selfie está perfeitamente divulgada na imprensa nacional e internacional, que, portanto, a minha tese também focou um bocadinho, portanto, no âmbito global. Nós tiramos selfies onde estamos muito giros a fazer coisas giras e postamos nas redes sociais para tentar mostrar ao mundo o quão incrível é a nossa vida. Mas nunca é uma verdadeira representação. Eu gosto de fazer selfies em determinados momentos. Eu faço e também vem daí um bocadinho o meu interesse. É óbvio que eu tiro para aí 20 fotografias para publicar uma. Eu acho que toda a gente faz isso, não é? Ou 100. Nós procuramos sempre o nosso lado melhor, se calhar ficamos mais magrinhas. Portanto, não é nessa medida que não é 100% real. Agora, claro que tem uma componente forte de realidade, mas é sempre uma coisa trabalhada, digamos, embora que às vezes vê-se selfies que as pessoas não têm a mínima preocupação, mas acho que a maioria das pessoas tem essa preocupação de apresentar o seu melhor, digamos assim, e nessa medida pode não ser 100% real, sim. Para a jornalista, a selfie é uma arma poderosa utilizada em diferentes áreas. Na nossa sociedade, as redes sociais tornaram-se quase uma certidão de nascimento. Tornou-se uma necessidade. Hoje em dia já quem não tem, por exemplo, uma página de Facebook, que é o mais básico, não vive praticamente, não é? Não existe, é como se não existisse na sociedade contemporânea. Por outro lado, Isabel Macedo Pinto, investigadora da Universidade do Porto, faz a distinção entre o eu real e o eu ideal. De acordo com a psicóloga, a tecnologia das selfies já está demasiado enraizada no dia-a-dia dos indivíduos.
Quando eu tiro um retrato de mim, eu estou altamente preocupada comigo. Uma postura marcadamente individualista e, ao mesmo tempo, uma necessidade de presença constante em termos de espaço e de tempo naquilo que os indivíduos desenvolvem ao longo do seu cotidiano, uma certa postura até narcísica, no sentido em que o indivíduo está numa constante exposição perante um ecrã, mas apesar de tudo é um fenómeno relativamente complexo e, portanto, individualismo, vamos dizer narcisismo, necessidade de pertença, mas uma necessidade também de partilha, porque quando nós pensamos porque é que o indivíduo tira uma selfie, em princípio não é para guardar para si, portanto, porque a perspectiva imediata daquilo que as selfies, para que as selfies são usadas é para partilhar com outros. A identidade dos indivíduos passou de algo que era escolhido interiormente para uma definição externa de como se deve ser. Os feedbacks recebidos através da partilha de selfies ganharam um papel preponderante no que diz respeito à construção da identidade dos seres humanos. Apesar de tudo, é um trabalho excessivo sobre si próprio para poder pertencer a uma outra rede, mas no fundo sem que haja uma espécie de interação prévia a essa rede. Portanto, acaba por ser quase uma perspectiva de trabalho constante consigo próprio para estar num determinado contexto. Isabel Macedo Pinto, investigadora da Universidade do Porto, faz a distinção entre o eu real e o eu ideal. De acordo com a psicóloga, a tecnologia das selfies já está demasiado enraizada no dia-a-dia dos indivíduos. A tentativa de que o nosso eu real se aproxime desse eu ideal. E agora confrontamos-nos com toda uma nova tecnologia que, na verdade, começa a ser parte da vida. Diante de uma câmara não há realidade que permaneça intacta. Tudo se altera, tudo se arranja, tudo concorre para a ordem ideal. Eu acho que nós, psicólogos, estamos agora perante um conflito. Nós tínhamos certas noções sobre o que é o desenvolvimento, o que é os fatores que afetam esse desenvolvimento, desde a família, desde a escola, enfim, e toda a televisão. Estas tecnologias existem e estão para ficar. E, portanto, o que nós temos que começar é a aprender a usá-las em favor de um desenvolvimento saudável. Portanto, não é escondê-las, não é relegá-las para segundo plano, mas usá-las para potenciar, digamos assim, o desenvolvimento das crianças. E eu acho que é perfeitamente possível e compatível que uma criança manipule, por exemplo, uma máquina fotográfica tipo iPhone, tira as suas fotografias, muito pequenina que seja, e isso pode ser mote de conversa, por exemplo, com os pais. Ou seja, é possível um uso construtivo desses instrumentos. E sem dúvida que pode ser, por exemplo, em termos de aprendizagem, extremamente interessante um uso adequado dessas possibilidades. E essas possibilidades são postas em prática se é num contexto de interação, se é num contexto solitário. E aí as coisas já são diferentes, não é? Quando a criança faz um uso solitário dessas tecnologias, porque na verdade o mais provável é que comece a habituar-se e a querer estar ela e a máquina, não é? Que lhe dá e que lhe satisfaz todas as suas necessidades. Até porque, sabe uma coisa, é uma coisa que eu muitas vezes falo com os pais e sugiro, porque o meu filho tem uma apetência pelo telefone e pelos jogos. Pois, o segredo está em nós, pessoas, tornarmos mais interessantes que a máquina. Mas para isso é preciso esforço, não é? Para isso é preciso investir. Eu, adulto, ser mais interessante para a criança que uma máquina, que um aparelho de iPod. Isto no sentido do efeito negativo. Porque, como lhe digo, eu acho que com um uso devido, digamos, regrado, equilibrado, não me parece que seja necessariamente algo negativo para o desenvolvimento das crianças. Este processo de desenvolvimento que eu lhe falava há pouco não ocorre no vazio, não acontece no vácuo.
Nós somos pessoas integradas num ambiente cultural, sociocultural, e esse ambiente tem efeito em nós, quer através daquilo que os pais veiculam diretamente, quer através do que vamos vendo à nossa volta, não é? E as crianças desde cedo começam a perceber que há um mundo à sua volta e a aprender com esse mundo que está à sua volta. E este mundo à nossa volta, de facto, começa a ser algo individualista, não é? Há um cultivo muito grande da pessoa, da aparência física, são veiculadas algumas ideias sobre o que é desejável, e tem muito a ver também com a aparência, não é? Com aquilo que se vê por fora. Portanto, se nós não formos capazes, no ambiente educativo precoce de uma criança, trabalhar e veicular outras ideias, é muito fácil. E a selfie, eu acho que é o paradigma de facto do eu, não é? Eu aqui, eu ali, eu em todas estas circunstâncias, e o culto exatamente dessa aparência externa e que não tem a ver com, portanto, e que ignora muitas vezes aqueles que são os valores mais importantes da nossa civilização e da nossa sociedade, e que podem correr alguns riscos, não é? De se perderem. Na Rua de Sedufeita procuramos averiguar se as selfies são de facto tão populares entre os jovens. Sim. Sim, às vezes. Ela tira mais. Sim. Sim. Não. Geralmente não tenho muita confiança na minha aparência. Sim, de vez em quando. Sim. Depende. Quer dizer, não costumo tirar todos os dias, mas quando tiro para aí 1 ou 2, 3. 2. Depende, há dias que não tiro, há dias em que sou capaz de tirar para aí 40. Não diariamente. Não diariamente, mas tenho que fazer uma média menos que 1 por dia. Só nas festas? Depende, mas uma média 4, 5. Não sei, é mais rápido, prático. Acho que é por isso. Porque acho que foi uma moda que começou nos anos mais próximos e foi começando a ser uma moda, e as pessoas começaram a ganhar o hábito, e é uma maneira de estarmos com os nossos amigos, aparecemos todos, em vez de um tirar a foto e nós não aparecerem todos no panorama, assim conseguimos aparecer todos e estamos todos incluídos na foto. Acho que é mais fácil, e quando estamos, por exemplo, sozinhas ou com uns amigos, é algo que é mais prático. Não sei, eu acho que é para me ver a mim próprio. Eu tenho muita curiosidade sobre isto, do que é a experiência das pessoas que me estão a ver, porque eu só me conheço enquanto cabeça pensante que só se pode ver ao espelho, então acho interessante. Porque vemos como é que estamos a ficar e qual é o melhor ângulo. E para não estar a chatear outras pessoas, para aparecer toda a gente na foto, é mais por aí. O principal aspecto a sublinhar é o enraizar da selfie na geração milénio. O fenómeno, que se prolonga por automatismo e reflexão, foi um processo natural. Constatou-se ainda que os jovens apontam o caráter prático das selfies como a principal razão para as tirar. A esta característica acrescenta-se a instantaneidade das redes sociais. Contudo, quanto aos fatores psicossociológicos que motivam a selfie, não há ainda unanimidade. O crescimento do indivíduo é influenciado pelo ambiente e pelo grupo onde está inserido. Ora, se atualmente os jovens nascem com a tecnologia, o seu processo de formação é por ela condicionado, tornando-se desta forma um fator de socialização. As profissionais acreditam que para o desenvolvimento do indivíduo, as pessoas têm de ser mais interessantes do que as máquinas. Um trabalho dificultado pela democratização da selfie. De um modo geral, a opinião das entrevistadas converge para um ponto comum. As selfies projetam uma falsa identidade nas redes sociais. A geração selfie vive focada nas imagens partilhadas no cibermeio. Isto faz com que seja uma geração iludida no sentido em que se pauta por um falso ideal de felicidade. Regra geral, só os bons momentos estão presentes na internet. Uma procura pela autenticidade, mas de maneira nenhuma pela espontaneidade.